Bem, vamos resolver a questão 40 do vestibular UFMS do ano 2019. O enunciado da questão 40, ela diz: o tereré, bebida típica de Mato Grosso do Sul, é uma tradição em qualquer roda de amigos, tendo sempre servida bem gelado. Para o seu preparo, é utilizado uma garrafa térmica de capacidade térmica C igual a 50 graus Celsius, 50 cal por grau Celsius, com 3 litros de água a 10 graus Celsius e 0,3 kg de gelo a 0 graus Celsius. Após algum tempo, a água atinge o equilíbrio térmico, sendo colocada na guampa com a erva e a bomba para o tereré ser servido. Considere que não houve troca de calor do interior da garrafa com o meio externo, com a erva e com a guampa. Quando alguém vai tomar o tereré, a temperatura da água é de aproximadamente. Bem, uma vez que o problema nos informa que as trocas de calor ocorrem somente no interior da garrafa, temos que a variação do calor, ou seja, a variação do calor, ela corresponde a zero. Logo, a gente conclui que o calor inicial ele tem que ser igual ao calor final, que seria basicamente a soma de todos os calores, todas as trocas térmicas envolvida na etapa inicial e na etapa final, quando os corpos começam a interagir. A gente sabe que existem dois tipos de calor: o calor sensível, que é dado por massa vezes o calor específico vezes a temperatura, e o calor latente, que é dado por massa vezes calor latente. Bem, antes de estarmos fazendo os cálculos, bora converter esses 3 litros de água em gramas, no caso, em unidade de massa. Sabemos que 1 litro ele corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. Logo, 3 litros corresponde a 3.000 centímetros cúbicos. Sabendo que a densidade ela pode ser expressa como massa dividido por volume, temos que o enunciado nos dá que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Logo, aplicando o meio pelos extremos, sabemos que massa pode ser dado pelo produto de densidade vezes volume. Sabendo que a densidade é de 1 e o volume é de 3.000 centímetros cúbicos, temos que a massa de água dentro do tereré é de 3.000 gramas. Bem, vamos dar continuidade. Uma vez que as trocas térmicas, como dito inicialmente, é dentro da garrafa térmica, pela garrafa térmica não ser ideal, temos que ela vai afetar nas trocas térmicas, ela vai ter influência. Então a gente tem aqui primeira componente inicial do calor, a capacidade térmica da garrafa vezes a sua temperatura inicial, mais a massa da água, porque toda a água agora ela vai ceder calor para fazer com que o gelo entre em processo de fusão e também aumente sua temperatura. A massa da água, então, esse calor vai ser do tipo sensível, porque o calor sensível que altera a temperatura. A massa da água vezes o calor específico da água, vezes a sua temperatura inicial. Isso aqui tem que ser igual. Como o gelo é 0 graus Celsius, temos que o gelo vai se infundir. Todo o gelo vai se infundir. A massa do gelo, que vai entrar em processo de fusão, vezes o calor latente de fusão, mais a massa do gelo, vezes a capacidade, o calor sensível, o calor específico da água, porque uma vez fundido, o gelo agora vai aumentar, o gelo derretido vai aumentar sua temperatura, vezes a temperatura final, que é o que eu quero descobrir, mais a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a sua temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, mais a capacidade térmica da garrafa, porque ela ainda permanece a influenciar, vezes a temperatura final, porque o sistema se encontra em equilíbrio. Bem, efetuando a substituição, a gente tem que a capacidade térmica da garrafa é 50 e a temperatura inicial dela é 10, porque a água a 10 graus Celsius se encontra dentro da garrafa. Mais
A massa da água, como a gente descobriu, é de 3.000 gramas. Em expressão em notação científica, a gente pode colocar como 10 ao cubo. Não, como 3 vezes 10 ao cubo. Vezes um, mas eu posso meio que omitir, mas eu vou expressar aqui. Vezes 10 é igual a massa do gelo, é de 0,3 quilogramas. Como a gente está trabalhando com unidades em gramas, coloca também em grama, seria 10 ao cubo, vezes o calor latente do gelo, é de 80, mais a massa do gelo, de novo, para o calor sensível, ela é de 0,3 vezes 10 ao cubo, vezes um vezes TF, porque é uma incógnita para nós, mais a massa da água. A massa da água é de 3,0 vezes 10 ao cubo, vezes TF. TF, não TR. Calma aí. Mais capacidade térmica da garrafa, que é 50 TF. Bom, vamos expressar esses cálculos em notação científica para ficar bem mais prático para a gente. Eu vou colocar todos esses termos como se tivesse em uma potência de 10 ao cubo. Então, 50 com uma potência de 10 ao cubo, ela fica como 0,5 vezes 10 ao cubo, porque vai estar multiplicando com esse 10 aqui. Mais, repete, 3 vezes 10. 3 não, aqui vai ser 30. 30 vezes 10 ao cubo, porque é multiplicando com esse 10 aqui, por isso fica 30. Eu vou jogar esse termo aqui que tá, é em número, não tem associação incógnita para esse lado de cá, então ele vai vir negativo, menos 24 vezes 10 ao cubo. Aí vai ser igual a esses termos aqui agora que só é incógnita, um termo só de incógnita, 0,3 vezes 10 ao cubo TF, mais 3 vezes 10 ao cubo TF, e 50 como uma potência de 10 ao cubo vai ficar 0,05 vezes 10 a terceira TF. Bem, essa subtração aqui desses dois, pelo fato de ter a mesma potência, eu já posso colocar em evidência a potência. Então, eu só vou precisar subtrair essas constantes que multiplica as potências. Então, 30 menos 24 dá 6, mais 0,5 dá 6,5 vezes 10 ao cubo é igual a 0,3, que eu vou botar em evidência já a potência ao cubo, a potência de base 10, TF, claro, 0,3 mais 3 mais 0,05. Isso aqui vai dar 3,35. Como eu expressei potências ao cubo para ficar fácil a conta, porque eu só preciso fazer esse corte aqui. Então, isolando TF, eu tenho que TF, que é a temperatura final, é 6,5 dividido por 3,35. Essa divisão aqui vai me dar um valor de aproximado de 1,94 graus Celsius, que podemos aproximar para 2 graus Celsius. Desta forma, a gente tem que a resposta do nosso enunciado é a letra C. Contudo, essa é uma das questões do vestibular que foi anulada. E uma das razões do porquê ela ter sido anulada, a gente não sabe. Mas se ela não fosse anulada, a resposta seria basicamente essa daqui. A gente tem que a temperatura final, ou seja, a temperatura de equilíbrio, ela é de 2 graus Celsius. Finalizamos aqui hoje.